Olá, igreja, eu sou o Leandro, casado com a Cris, somos pais da Helena, da Alice e da Esther. Duas estão nos hangares e a Esther está aqui com a gente hoje, celebrando juntos aqui, juntos. Coisa boa a gente poder estar em família. Você que está conectado pela internet, você também é muito bem-vindo ao agir de Deus, aonde você está, e muito bem-vindo e convidado para estar com a gente quando puder também presencialmente. E também a gente gosta de poder saber quem está chegando talvez pela primeira vez. Não sei se você sabe, mas nós te chamamos de alvo de amor. Você que é um amigo convidado que está chegando aqui pela primeira vez, a gente chama de alvo de amor. Não sei se você sabia, mas nós temos segundas intenções contigo. Já vou dizer isso também. Às vezes a gente fica desconfiado quando fala que a gente tem segunda intenção, né? Mas é tão bom saber que em Cristo Jesus a gente pode aprender a ter boas segundas intenções. E a gente quer que você saiba que nós queremos ser extensão do amor de Deus na tua vida. Então a gente não quer que você simplesmente frequente um local. A gente quer que você se sinta bem-vindo à família de Deus. Tem alguém aqui que é esse alvo de amor hoje, que está chegando pela primeira vez? Sinaliza para a gente se alegrar contigo. Que legal, seja bem-vinda, bem-vinda. Que joia, muito bom. Sejam bem-vindas, viu? Quero, a partir da presença de Deus, juntos aqui, a partir da palavra viva, te encorajar nessa manhã, para que você e eu possamos fazer essa oração. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Tá bom? Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. A gente tem vivido a série Eis-me Aqui, e foram alguns, como a gente já acompanhou no vídeo de destaques, 21 dias de jejum, oração, consagração. Hoje o último devocional, finalizando esses 21 dias. Se você ainda não fez, se você perdeu algum ao longo desses 21 dias, busca, faz, medita. Hoje há uma reflexão especial também da gente se encher da presença de Deus e abrir mão de preocupações. Então faça a tua reflexão também. E ao longo desses 21 dias nós também fomos ministrados também aqui aos domingos com palavras muito especiais, palavras de reflexão. A gente sempre fala isso, que tenham sido não só de auto-reflexão, mas de reflexão do alto, que você não tenha pensado por conta própria. Falo isso por mim mesmo. Muitas vezes eu percebo que eu me perco muito nos meus próprios pensamentos e preciso da ajuda de Deus para eu não ficar comigo mesmo, só dialogando comigo mesmo. E eu preciso e quero que Ele entre e me ajude a fazer uma reflexão do alto. Mas eu quero fazer contigo muito mais do que uma revisão de conteúdo, uma revisão de resoluções, porque a nossa oração é que à medida que a gente tem vivido esse tempo de multiplicação, o próprio Espírito Santo, a presença viva de Deus, possa te convidar a tomar resoluções reais, que tem a ver com o teu dia a dia, com o teu contexto, seja o teu contexto casado, solteiro, viúvo, divorciado, seja com filhos pequenos, né? Seja já com os filhos maiores, crescidos. Deus, Ele quer gerar resoluções na tua vida. E nós fomos vendo nessa série, então, instruídos pela palavra, diferentes situações reais descritas na palavra. E a gente começou a primeira mensagem dentro da série, e Tércio trouxe a reflexão daquele milagre da multiplicação dos pães e peixes. E a reflexão partiu da entrega daquele menino. Aquele menino que tinha pouco, mas o pouco que ele tinha, ele entregou nas mãos de Jesus. Então essa foi a primeira reflexão que a gente fez na série Eis-me Aqui. E naquela reflexão, naquela mensagem, a reflexão foi: como posso viver o milagre da multiplicação? Então estou te ajudando a fazer uma revisão mais do que de conteúdo. Perceba se isso só foi informação na tua vida ou se isso de alguma forma gerou transformação. Gente, isso é muito importante. A gente vem, graças a Deus, se encontra e vive séries, né, e ouve testemunhos, mas isso não é para ser apenas informação.
se isso não gerar restauração, transformação, resolução, é um perigo. É um perigo. Sabe por quê? Porque informação teológica acumulada, se não gerar mudança de vida, gera orgulho, gera arrogância de vida, gera soberba. Então, essa revisão não é de conteúdo, tá? É para que você e eu possamos ser mexidos pela ação do Espírito através do conteúdo vivo da palavra. Nós aprendemos ali que eu posso viver o milagre da multiplicação colocando as coisas em ordem. Quantos aqui precisam colocar coisas em ordem? Em nome de Jesus, eu aceito já o primeiro desafio. Colocar as coisas em ordem, colocar o que eu tenho nas mãos de Jesus, foi o que aquele menino fez. E repartindo o que tenho, né? Não segurar, não reter, mas repartir aquilo que eu tenho. Na sequência, fomos instruídos através da vida do Raul, olhando para a vida de Pedro. Então, olhamos a vida de Pedro e aprendemos que Deus nos chama para. Ali foram algumas resoluções. Nos chama para estar preparado. Deus nos chama para uma vida de entrega e serviço. Deus nos chama a um tempo devocional com Ele, uma vida de intimidade, um tempo devocional com Deus. Uma vida de obediência. Deus nos chama a isso. Deus nos chama a repartir com generosidade e também a ser e fazer discípulos. Na história de Abraão e Isaque, nós identificamos pensamentos inimigos do eis-me aqui. Então, aquele check-up do coração, aquele check-up dos pensamentos. Você está sendo encorajado pela palavra, pela ação da igreja a responder a Deus, eis-me aqui. E aí aquela mensagem foi a identificação do coração e da mente sobre pensamentos que são inimigos do eis-me aqui. São obstáculos para dizer o eis-me aqui. E o primeiro pensamento é, não, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo. Não posso só ir no oba-oba, só porque todo mundo está falando, eis-me aqui. Não, peraí. Eu preciso entender o que está acontecendo. Esse é um possível inimigo do eis-me aqui. Tá bom? E eu quero te dizer que é natural que você reflita, eu preciso entender o que está acontecendo. Para você viver uma fé saudável, autêntica, real, você precisa entender o que está acontecendo, sim. Mas fique atento se isso não está paralisando o teu eis-me aqui. Né? Cada um tem um tempo de reflexão, os mais introspectivos levam mais tempo, os mais impulsivos são mais rápidos, né? Mas se você percebe que esse tipo de pensamento está paralisando o teu eis-me aqui, ele se torna assim um pensamento inimigo. O segundo pensamento que a gente viu naquela reflexão, peraí, quem é que me garante que isso aqui vai dar certo? Né? Quem me garante que isso vai de fato dar certo? É um pensamento inimigo do eis-me aqui. E outro, que tem cara de maturidade e responsabilidade, é eu não posso colocar a minha vida e o meu futuro em risco. Né? Então, você percebe que são pensamentos legítimos, num primeiro momento, mas que à luz da presença de Deus, eles precisam ser checados, porque eles podem sim se tornar pensamentos inimigos do eis-me aqui. Então, procure identificar se eles não estão presentes, e se eles estão presentes, tome resoluções para avançar nesse sentido. E no domingo passado, em espanhol, né, nós ouvimos, através da vida do Joey e da Dani, ouvimos sobre a vida de Moisés, e que Moisés tinha grandes proezas, mas também Moisés tinha grandes debilidades. Então, Joey nos trouxe com uma mensagem muito profunda, e ele trouxe essa reflexão. Como que Moisés encontrou forças, mesmo com as suas debilidades, a partir do encontro real com Deus? A partir do encontro real com Deus. Quando dizemos eis-me aqui, entramos em um lugar de grande responsabilidade. Lembra dessa palavra do domingo passado? Só podemos experimentar a ajuda dos céus quando cremos e obedecemos. Você só pode experimentar a ajuda dos céus na tua vida
quando você crer e obedecer. Eu também, um dia de cada vez, tenho pedido, Deus, me ajuda a crer e obedecer. Deus, eu preciso da tua intervenção do alto. Não quero mais ir por conta própria. E essa ajuda do céu está disponível quando nós cremos e obedecemos. À medida que a gente avança nesse encorajamento de dizer, o eis-me aqui, gente, sempre é bom a gente ser continuamente lembrado que é sempre Deus quem toma a iniciativa. Isso é importante, porque às vezes a gente começa a se encorajar, e graças a Deus por isso, mas aí começa a sair um eis-me aqui, opa, disse eis-me aqui, pai, eu estava com medo, mas saiu, eu disse eis-me aqui, e aí daqui a pouco você pode começar a achar, poxa, mas eu estou bem, né? Estou corajoso, estou respondendo, e é sempre bom lembrar. Uma voz antiga já disse certa vez que a sede é a maior prova que existe água. Então é sempre Deus quem toma a iniciativa. Se você está respondendo eis-me aqui, é porque o próprio Espírito Santo de Deus está te ajudando a falar o eis-me aqui. Em outras palavras, e estudando para repartir essa palavra aqui, eu fui graciosamente lembrado por Deus, e eu queria te dizer isso. Você e eu só podemos dizer o eis-me aqui hoje, porque primeiro o próprio Deus disse eis-me aqui para cada um de nós. Olha que lindo isso. Você só responde com eis-me aqui porque Deus disse o eis-me aqui para você. O próprio Deus se revela, o eis-me aqui do Deus vivo é um eis-me aqui da revelação da presença dEle. Ele se apresenta como Deus Criador, Deus Redentor, Salvador, Senhor, amigo, Consolador e Conselheiro. Pela graça somos salvos. Não é mérito nosso, fomos adotados por um Deus de amor, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E é muito especial isso, e profundo e marcante, porque Deus nos adota, Deus nos traz para perto, e aí a partir dessa adoção, a partir dessa identidade como filho amado do Pai, o que acontece? Ele vai mexendo na nossa vida, ele vai mexendo nos nossos achismos, como o Mauro trouxe aqui, ele vai nos ajudando a ver que há uma maneira muito mais profunda e real de ver e encarar a vida. Só que isso é importante entender, primeiro teve a adoção, Deus nos traz para perto, nos adota como filhos, se apresenta como pai, e a partir disso ele começa a mexer nas nossas vidas. E aí, esse primeiro eis-me aqui, ele começa a primeira e continuamente a mexer em você, em mim. Esse é o primeiro movimento que acontece de Deus, é em mim e em você, para que daí, a partir disso, o eis-me aqui começa a respingar para fora de você. Isso é muito importante você e eu compreendermos. Porque quando a gente faz essa oração pela presença de Deus e pelo encorajamento dEle, Senhor, Deus, não me deixa de fora daquilo que Tu está fazendo no mundo. E quando essa oração é sincera, há em você e em mim um impulso gerado pelo próprio Deus de falar, vamos então, vamos. E que bom que nós estamos indo, que bom que estamos presentes lá em Cuba, que bom que estamos presentes aqui na Ilha das Flores, que bom que podemos cooperar com o mundo, o que Deus está fazendo no mundo. Mas é muito profundo entender que Deus vai falar primeiro assim, espera aí, vamos primeiro mexer no teu mundo, vamos primeiro mexer naquilo que precisa ser mexido em você, no teu mundo interior, na bagunça que está presente em você. E foi tão profunda ontem na celebração jovem, orarmos a partir de um dia, sequência de 3 dias de ações acontecendo na Ilha das Flores, ações reais, concretas acontecendo. Aí os jovens, o Levi aqui orando por toda essa situação, e a oração do André Santos naquele momento ali foi, Deus, não só abaixa as águas do Guaíba, Deus, mas abaixa as águas de ansiedade de cada um de nós. Abaixa as enchentes de preocupação, de reclamação. Quais são as tuas enchentes? Quais são as águas da tua vida que estão, tempestades que estão aí? E aí o que Deus quer fazer em nós, Ele quer mexer em nós para que nós
sendo mexidos, possamos contribuir e abençoar vidas que estão passando pelas situações da enchente do Guaíba ali. Mas nós não podemos desconsiderar o movimento primeiro pessoal, para que esse movimento possa nos impulsionar para fora. O ser vem antes do fazer. Por isso que na força do Espírito Santo, gente, a cada dia, e por isso não é clichê, não é frasezinha de efeito, Deus, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Deus, me ensina uma nova maneira de viver. Me ensina uma nova forma de ser, viver e servir para a Tua glória, Deus. Que Ele nos ensine. Quando a gente é impulsionado pela presença de Deus e pela palavra, faz essa oração. Deus, não me deixa de fora. Senhor, não me deixa de fora daquilo que você está fazendo no mundo. Eu quero compartilhar contigo o que seriam talvez umas ramificações dessa oração, e são duas perguntas relacionais, duas orações que têm somado muito na minha relação pessoal com Deus. Então são orações simples, mas que elas estão bem presentes no meu dia a dia, e que eu queria compartilhar contigo hoje. A partir do teu eis-me aqui, a partir da tua oração pessoal, quando você fala a Deus, e lembra, essa oração ela é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer essa oração por você, ela é tua, ela é minha. Deus, Senhor, eis-me aqui. E aí as duas ramificações, duas perguntas que eu quero compartilhar. Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim nesta situação? Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim nesta situação? Deus, como posso cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo ao meu redor? Por que é importante começar por Deus, né? É vocativo, né? Aqui quando Deus está no início, Deus é o vocativo. É para Ele que está sendo direcionada a pergunta. É muito importante isso para mim. A pergunta está sendo feita para Ele, porque se eu fizer para mim, eu me perco. Então, por isso que o holofote está em Deus. Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim nessa situação? E a segunda, Deus, como posso cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo ao meu redor? E elas são sequenciais. Por isso que está primeiro ali a primeira e depois a segunda. Tá bom? Para mim, faz todo sentido ter a primeira primeiro. Por quê? Porque senão a nossa tendência é, e aí, como é que eu posso ajudar? O que tu está fazendo aqui? E aí, se essa pergunta sai por primeiro, sem tu pedindo para Deus te ajudar a ver o que precisa mexer em ti, tu começa a olhar e aí, aquilo lá está errado, Deus. Vamos mexer naquilo. Deus, olha aquele lá está meio arrogante, Deus. Vamos tratar aquela pessoa. Aquilo lá eu posso ajudar com os meus dons de servir, e aí, só que tu te movimenta sem perguntar para Deus, Deus, o que tu quer mexer em mim? E Deus está falando, Leandro, te acalma, tem muita coisa para mexer em ti, e vamos ajudar ao redor, mas primeira e continuamente, sempre Deus mexendo em cada um de nós. Com essas duas perguntas em mente, perguntas relacionais que eu estou te encorajando a você fazer para Deus, algumas verdades espirituais precisam estar presentes. Primeira delas, o reino não é estático. O reino de Deus não é estático. Olha só, Jesus, essa conversa presente no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Acho muito especial essa maneira de Jesus ir falando sobre o reino de Deus, e trazendo o cotidiano para falar do reino de Deus. Ele não está falando de coisas distantes.
Eu acho especial porque a partir do momento em que Jesus ilustrou isso para as pessoas que estavam ouvindo, vindo do próprio Jesus, as pessoas tinham a possibilidade, naquele momento, não mais apenas olhar árvores, olhar farinha, fermento, elas podiam, naquilo que era o cotidiano delas, perceber o reino de Deus. Reconhecer Deus num dia a dia comum. E eu não sei se você percebe, mas o reino não é estático. Sim, você percebe nessa afirmação, o reino não é estático. Essa árvore, ela cresce, ela dá sombra, tem vida acontecendo. A questão da farinha e o fermento, e toda a massa vai ficando fermentada. E a pergunta de checagem para o teu coração, para você fazer na presença de Deus e conversando com Ele. Você percebe esse expandir do reino de Deus na tua vida? Você percebe esse expandir do reino de Deus nos teus pensamentos, nas tuas emoções? Você percebe esse expandir, e lembra de novo, a coisa vai ganhando forma, vai aumentando de tamanho. Você percebe esse expandir na maneira como você estabelece alvos e planeja a tua vida? Não, peraí, não vamos misturar as coisas. Não está falando de reino de Deus, agora estamos falando de planejamento familiar. E você percebe que o fato de Jesus ter escolhido essas imagens para falar do reino de Deus é para que você e eu entendamos que o reino de Deus tem a ver com o teu dia a dia. Sim, há um novo reino que vai estar por vir, mas nós já podemos viver a partir da perspectiva real dele hoje aqui. Planejamento familiar tem a ver com o reino de Deus. Você percebe o reino de Deus presente no teu planejamento familiar? Nas tuas decisões, vamos adiante, nas tuas reações, a maneira como você reage quando algo não te agrada, quando algo sai do teu controle, quando acontece um imprevisto, a tua reação, ela é uma reação onde o reino de Deus avançou, ou naquele momento a tua reação é só porque saiu você mesmo, saiu você, saiu a tua ira, não saiu o reino de Deus. Saiu a tua autopiedade, não saiu o reino de Deus. Alguém já disse certa vez, né, que você, quando alguém te derruba, quando alguém te dá um encontrão, bate em você, você vai derrubar daquilo que o seu copo está cheio. Se alguém te der um encontrão agora, sem querer, o que vai sair da sua vida? Vai exalar, vai expandir o reino de Deus, porque Ele está presente em você, nas suas decisões? Do que você precisa se livrar para que o reino de Deus se expanda em você? Lembra que essa é a primeira pergunta. Deus, o que o Senhor está tratando na minha vida, nesta situação? Isso é bem importante, porque Deus vai te colocar em situações onde as coisas não estão certas, onde aquilo que está acontecendo não está correto, não é justo. Como que você lida com aquilo que é injusto? Você percebe o reino de Deus? Se você não percebe, e eu quero te ajudar a compreender isso, Deus vai fazer com que você veja aquilo que não é reino de Deus na tua vida. Então não tenta abafar, não tenta assim, porque gente, Deus faz, se você está orando, Deus transforma a minha vida, Ele vai fazer o seguinte, Ele vai trazer à tona reações da tua vida que estavam até então bem educadas. O teu egoísmo estava educado, você consegue hoje ser bem educado. A tua ira estava bem educada, mas Deus não quer que tu seja um filho bem educado. Deus quer que você seja um filho transformado. É muito mais profundo e glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso. Isso é profundo. Olha só, do que você precisa se livrar para que o reino de Deus se expanda em você. Sim, tem muita coisa feia em você, gente. E em mim também, muita coisa. Poxa, Deus está tendo um belo trabalho na minha vida e graças a Ele por isso. Mas olha só, a palavra diz, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia.
bem como de toda maldade. E aí, a partir disso, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Volto a te perguntar, em Cristo Jesus, a partir da presença dEle, do que você precisa se livrar hoje? O que está presente na sua vida? É discórdia? A maneira como você fala das pessoas, ela promove o reino de Deus? Quando você enxerga algo que não está certo, gente, Igreja de Jesus, realmente nós estamos de pé porque ela é de Jesus. Olha só, semanalmente, diariamente nos encontramos, gente que é tudo diferente uma da outra, com temperamentos completamente diferentes, jeito de enxergar as coisas, e aí Jesus faz com que nós nos encontremos continuamente. Gente, o potencial de faísca entre os relacionamentos não é potencial, é real, acontece. Acontece desentendimento, acontece situação que não ficou boa entre fulano e fulano. Como que você tem lidado com isso? Deus quer te ensinar uma maneira correta de resolver conflitos. Deus quer te ensinar a promover a unidade, e é um trabalho profundo, e olha, dá trabalho para Deus fazer isso, né? Você reconhece que você dá trabalho para Deus? Eu reconheço, gente, eu dou muito trabalho para Deus, mas Ele está fazendo uma obra linda, e o que nós temos como garantia é que Ele mesmo disse que ia estar com a gente até o fim dos tempos, então glória a Deus por isso. Ele não vai desistir, Ele continua transformando aquilo que Ele está tratando em cada um de nós. Sabe por que é importante você fazer essa primeira ramificação da pergunta? Deus, o que o Senhor está tratando na minha vida nessa situação? Essa frase eu acho que é do autor do Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Sabe por quê? Porque Jesus, graças a Deus, Ele está no seu coração, mas é o vovô e a vovó que estão nos seus ossos. Jesus está no seu coração, mas é o vovô e a vovó, acho que é dele, né? É o vovô e a vovó que estão nos seus ossos. Gente, a sua carga genética, os padrões de comportamento que você foi aprendendo, graças a Deus pelos bons padrões de comportamento. Graças a Deus por você poder olhar para a sua família de origem e falar, poxa, isso aqui eu aprendi, foi bom. Permanece, mantenha isso. Agora, é muito importante você saber que aquilo que você aprendeu de ruim está presente. Talvez não te ensinaram a ser arrogante. Filho, vem cá, eu vou te ensinar a ser arrogante. Não de forma explícita, mas talvez você aprendeu olhando os teus primos, os teus tios a ser arrogante. E aí Jesus entrou no teu coração, glória a Deus por isso. A presença de Jesus tem potencial para tirar toda a arrogância. Só que se tu continuar vivendo como você vivia, você continua sendo um arrogante, só que agora tem Jesus no coração. Que bom, glória a Deus por isso que Jesus está no teu coração. Mas a arrogância precisa sair, gente. A soberba precisa sair, você e eu precisamos nos livrar. Autopiedade, ressentimento, precisa sair da minha vida. Um dia de cada vez, de uma vez por todas, um dia de cada vez. Do que você precisa se livrar? Olhe para os seus padrões de comportamento, olhe para aquilo que você aprendeu na sua cultura de origem e que não combina com o reino de Deus e decida se livrar hoje disso. E saiba que você tem a ação do poder do Espírito Santo de Deus, cantamos hoje aqui, né? É o poder que vive em mim. Glória a Deus, não sou um ressentido, eu sou um discípulo de Jesus e o poder do Espírito me ajuda a lutar contra o ressentimento. Glória a Deus por isso. Do que você precisa se livrar? Fique atento espiritualmente. Como eu te falei, Deus vai trazer à tona, por meio dos teus relacionamentos e circunstâncias, tudo aquilo que na tua vida não combina com o reino de Deus. Tudo que não combina, Deus vai trazer à tona. Te encorajo a fazer essa oração. Deus, o que o Senhor está tratando em mim nessa situação? O que o Senhor quer que eu me livre e que eu não estou me livrando? Deus vai te colocar em situações que Ele vai te cercar em amor e em restauração.
E tu vai começar a perceber que a boa educação não sustenta mais. Fique atento a isso. Porque Deus não quer fazer remendo, Deus quer restaurar e santificar a tua vida. Então Deus vai mostrar. E, gente, eu já passei por situações que eu falava, gente, que saiu de mim aqui agora? Reações que até então conseguia lidar bem, saiu uma reação, e entendendo de Deus, isso é orgulho, isso é ressentimento. Então Deus vai de fato trazer à tona tudo aquilo que precisa ser transformado. Medo e preguiça estão tentando te paralisar? Porque quando você diz o eis-me aqui, se você disse, glória a Deus por isso, se você ainda não disse, Deus está te encorajando para dizer o eis-me aqui. Mas quando você diz o eis-me aqui, o medo e a preguiça vão tentar te segurar. De uma forma ou de outra, medo, desânimo, preguiça, no avanço do reino, isso precisa ser enfrentado constantemente. Olha só a palavra de Deus esses últimos dias, lendo Eclesiastes, por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Você percebe a preguiça presente na tua vida? Ela precisa ser fortemente combatida, em nome de Jesus. Às vezes a gente dá uma carinha meio bonita para a preguiça, né? Tem até uns pijamas, às vezes, de criança, né? Hoje a preguiça falou mais alto, né? E a gente vai dando uma carinha meio de que a preguiça, ela pode estar presente, né? Não é um pecado. Mas, gente, preguiça é um pecado, é uma desgraça. E a gente precisa enfrentar a cada dia para que o avanço do reino aconteça primeiro em você, primeiro em mim. Há receios, há inseguranças. Como que estão o processo de você ter amigos onde você pode compartilhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida? Conversas de WhatsApp, elas podem ser abençoadas. O Michel e eu estávamos não sei se o Michel está aí, precisou descer. Estamos nos encorajando a vivenciar uma pós-graduação. E aí, nós dois estávamos, e aí, vamos, não vamos? Né? E se encorajando presencialmente e também por WhatsApp. E eu queria mostrar para ti a minha conversa com ele. Falei assim, Michel, meu amigo, estou com a sensação teimosa que me acompanha de que não vou dar conta e de que não é o melhor momento. Gente, sensação teimosa que me acompanha. E eu não estou falando só de pós-graduação, não. Quando eu estou colocado diante de um novo desafio, esses pensamentos, eles parecem que vêm a me cuidar, né? Acho que não vai dar conta, não é o melhor momento, né? E aquilo parece que está me cuidando. E como é importante a gente poder ter amigos onde a gente vai compartilhando o que Deus está falando. Na mesma semana, olha só que importante, acho que já tinha sido dias atrás, mas pude lembrar dessa palavra de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Acho que eu coloquei aqui na nova versão transformadora. Aqui está na NVI. Você pode ler aí, mas eu vou colocar como que eu li na minha Bíblia aqui. Diz assim, o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Falei, Deus, obrigado por falar comigo. Porque lembra qual que era a minha autorreflexão? Acho que eu não vou dar conta e acho que não é o momento certo. E aí que bom que a gente não precisa lidar com a vida por conta própria. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. Quero te convidar a checagem de vida. Deus, o que o Senhor está tratando em mim? Romanos 14, 17 e 18 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Vamos pegar só por aqui. Essas marcas do reino de Deus estão presentes e ativas na tua vida? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essas características do reino de Deus estão presentes e ativas na tua vida hoje?
Você se percebe de fato cooperando com a expansão do reino de Deus na tua vida? Porque quando você abriga um pensamento que não vem da parte de Deus, você não está cooperando com o avanço do reino. Você se percebe de fato cooperando? Ou ao invés disso você reconhece e confessa que há em você uma postura de rebelião ao senhorio do Rei Jesus na tua vida? Pergunta importante, fui confrontado diante de Deus, entre irmãos, no tripé de oração na quarta-feira, nós nos encontramos ali, eu, o Roberto e o Cris, e começamos a compartilhar a vida. Eu confessei o pecado, na noite anterior, o ressentimento me pegou, aí situação de desacordo ali entre a Cris e eu, dinâmica do casal, e ressenti, tomei um gole do ressentimento, me endureci, me fechei, isso na terça-feira à noite, não fechei bem à noite, silenciei, o silêncio do ressentimento. Graças a Deus, na saída para a oração, na quarta-feira de manhã, dei um beijo na Cris, saí melhor, mas ainda aquilo sendo processado diante de Deus. Chegamos aqui, fomos encorajados pela palavra e depois repartimos tempo de oração. Confessei, dei o passo bíblico, graças a Deus, confessei para outros irmãos. O Cris e o Roberto puderam me ouvir, acolher, eles também foram repartindo a vida deles. E como foi especial e importante, porque à medida que nós estávamos conversando, e isso acontece quando a gente confessa, o reino de Deus está avançando, a gente foi conversando e o Cris trouxe uma lembrança que ele teve a partir do que eu estava ali confessando, de quando ele estava participando de um outro momento, numa outra situação, e eu pedi liberdade tanto para o Roberto quanto com o Cris para compartilhar aqui com vocês. E aí o Cris colocou isso. Na reflexão dele, ele botou: eu entendi que havia uma postura de rebeldia no meu coração, numa outra situação. E Deus me levou a um evento na minha pré-adolescência, onde houve um pecado que deu lugar para essa rebeldia vir à existência. Por muito tempo eu não consegui identificar porque o meu coração se posicionava contra algumas coisas que eram convicções espirituais. Como se houvesse dentro de mim um invasor maligno que havia lançado raízes ali. E aí nós trocamos o WhatsApp sobre isso. Quando eu estava lendo sobre o pecado de Saul, embora ele não fosse um cara que promoveu um estado na nação de rebelião contra Deus, como Acabe, percebi que era o mesmo comportamento, só que em escala menor. Não uma rebelião da nação, mas do homem, da pessoa, do líder, o que foi suficiente para comprometer tudo o que Deus planejou para a vida dele. Dessa forma, uma aparente pequena rebeldia revela um estado de rebelião do coração. E à medida que a gente estava conversando e orando sobre isso, o Cristo estava falando, e para mim me veio uma outra imagem. Na hora ele citou Saul, mas para mim veio a imagem de Absalão, filho do rei Davi. Absalão, filho do rei Davi, ele conspira para que o rei fosse tirado do trono e ele assumisse o trono no lugar do pai. Gente, foi tão profundo isso. E eu entendi que quando eu ressinto e abrigo a falta de perdão, a falta da unidade no meu coração, é uma postura de conspiração ao Senhor Jesus, que é rei do meu coração. Porque se ele diz para mim que é para perdoar, e eu naquele momento resisto ao perdão, eu estou conspirando. Foi assim que chegou para mim naquela manhã, com essa profundidade que eu estou querendo abrir para vocês. Dessa forma, eu não estou cooperando para que o reino avance. Pelo contrário, eu estou me rebelando. Eu estou conspirando dentro do mundo, do meu mundo aqui, para que Jesus não seja o Senhor. E foi tão profundo e importante naquele momento confessar o meu pecado, orar, receber a oração do Cris e do Roberto. E eu quero fazer essa pergunta: você percebe de fato cooperando com a expansão do reino? Ou ao invés disso você reconhece, confessa que há em você uma postura de rebelião dentro de você? Sabe aquela coisa?
pessoa pode já ouvir aquela imagem que alguém falou, é para a gente agora ficar de pé. Daí alguém já disse, olha, por fora eu posso estar de pé, mas por dentro eu estou aqui sentado. Você reconhece às vezes essa postura de rebelião e não tão somente aos outros, a voz de Deus tem te feito se dobrar diante do Rei dos Reis? Ou você tem se dobrado diante das tuas vontades, daquilo que você gosta, daquilo que você prefere? A palavra nos convida a autoexame e o exame do alto. 2 Coríntios 13, 5 diz, examinem a si mesmos. Olha que forte. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Uma vida coerente. Certamente sabem que Jesus está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Você tem se examinado na presença de Deus? Você tem vivido uma vida coerente? Gente, e é com a vida em movimento, não é só nas grandes decisões. Essa semana, ali, organizando a dinâmica da casa, junto com a Cris, dos estudos, dei uma instrução para as gurias, e aí depois aconteceu outra coisa, dei uma outra instrução, e uma das nossas filhas veio chorando, papai, mas tu disse isso. Eu falei, filha, sim, é para fazer isso. Eu falei, não, mas é que antes tu disse isso, agora isso está diferente. E ela começou a explicar aquilo, e eu entendi que não tinha, naquela situação não tinha sido a minha intenção, mas eu estava agindo de forma injusta diante do que elas estavam vivendo ali. Você percebe coerência de buscar o reino de Deus naquilo que você fala, naquilo que você ensina, na forma como você aprende. E quando isso não acontece, porque vai acontecer, você e eu vamos errar, você recua no sentido de reconhecer o erro, de pedir perdão. E graças a Deus pude fazer isso para ela, falar, filha, depois, filha, eu entendi o que tu tinha me dito, me perdoa, eu não quis, acho que comunicou injustiça para ti, eu não queria comunicar isso. Então, estou voltando atrás aqui, a gente vai mexer nisso. Você reconhece quando erra, porque quando você reconhece que erra, o reino avança em você. O reino de Deus ganha forma, ganha corpo, cresce dentro de você. O reino de Deus vai fermentando, né, o teu modo de pensar e isso influencia no teu modo de agir. Como eu te falei, essas perguntas, Deus, o que o Senhor está fazendo em mim nessa situação e como eu posso cooperar, não são perguntas que você faz e a vida para. Pelo contrário, à medida que você está fazendo essas perguntas, Deus está movimentando a vida ao teu redor, a vida está em movimento. E aí é importante você entender que sempre que você tomar uma resolução espiritual, vai se levantar uma oposição espiritual. Sempre que você definir e decidir em Cristo Jesus, sim, o reino vai avançar, Deus, eis-me aqui. Você decide isso, se levanta uma oposição espiritual. Não espera a dinâmica espiritual simplesmente favorecendo aquela resolução. Há o poder do Santo Espírito de Deus, mas há uma oposição. Olha só, Satanás não está indiferente ou inerte. 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Gente, nós não estamos brincando aqui. Aqui, eu não estou falando nesse prédio, na tua vida, Satanás vai tentar agir. Satanás vai tentar fazer com que você ache que a tua luta é contra pessoas, mas a tua luta não é contra pessoas. A tua luta não é contra pessoas. Efésios 6,12 diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás avançou no território da tua mente? Tem pessoas, irmãos ou não irmãos, colegas de trabalho, que você começou a olhar para ele e ressentir, começou a olhar para ele e querer vingança,
Se você percebe isso, você precisa reconhecer que o avanço do reino de Deus parou e há um avanço do reino das trevas na tua mente. Isso é forte. E aí você e eu precisamos clamar a Deus: Deus, me ajuda. Vem aqui de novo, Deus. Eu estou aqui de novo diante de Ti, Deus. Renova os meus pensamentos. Descarta aquilo que é lixo, Deus. Tira aquilo que é podre de mim, Deus. Me renova com o Teu Santo Espírito. Você e eu, por entendermos que o reino de Deus não é estático, e por entendermos que Satanás não está indiferente, não está inerte, você e eu precisamos entender que nós não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas são outras. 2 Coríntios 10, de 3-5 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É ali, rendido, dizendo: eis-me aqui, Deus. Deus, eis-me aqui, avança o teu reino a partir de mim, Deus. Aquilo que são fortalezas do inimigo, que estão tentando prevalecer, Deus, eis-me aqui, me restaura, me santifica. Deus, santifica a minha boca, que eu promova a unidade com aquilo que eu falo. Deus, me ajuda a edificar, a espalhar graça de vida, de encorajamento, e não discórdia, intriga, ciúmes. Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim nessa situação? E Deus, como eu posso cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo ao meu redor? A partir do avanço do reino de Deus, um dia de cada vez, a partir da tua vida, você e eu podemos nos juntar a essa oração e falar: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Lembrei dessa oração. Essa oração foi feita pela Analzira, já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes. Analzira Nascimento, discípula de Jesus, enfermeira, missionária, serviu a Deus e abençoou vidas na Angola durante anos de guerra civil. E ela orou: Senhor, Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E aí, à medida que Deus vai avançando o reino em nós, acontece algo especial, que o reino também avança através de nós. E há uma força divina quando você e eu nos encorajamos com o eis-me aqui. Aí o Paulo fala o eis-me aqui dele, o Michel fala o eis-me aqui dele, aquilo gera vida na minha vida e me impulsiona a falar eis-me aqui também. E aí já não é um eis-me aqui solitário, é um eis-nos aqui, Deus. Nos movimenta como teu corpo, porque o corpo de Cristo não é estático. O corpo de Cristo vai para a Ilha das Flores, o corpo de Cristo se movimenta juntos para um lugar, mas você e eu somos o corpo de Cristo nos movimentando durante essa cidade, durante essa semana, para o avanço do reino de Deus, um avanço integral a partir da tua vida, a partir daquilo que Ele está fazendo primeiramente em você. Quero que você possa ver esses testemunhos que nós vamos ouvir agora, foram gravados durante a semana, e perceber a expansão e a multiplicação do reino a partir do eis-me aqui, mas primeiro na vida de cada discípulo. Acompanha esses testemunhos e perceba isso também na tua vida. Senhor, eis-me aqui. Olá, igreja. Meu nome é Roberto. Oi, eu sou a Taia. E a gente veio aqui contar um pouquinho de um momento que a gente se colocou na posição de dizer um eis-me aqui, né, para Deus. A nossa célula cresceu e estava se multiplicando, e ela ia acontecer na casa do líder da célula, e naquele momento nós entendemos de Deus que era o momento da gente abrir a nossa casa, né, de nos tornarmos anfitriões de uma célula. Não que isso não viesse junto com vários medos, né? Os medos eram presentes, medo de abrir a nossa casa, abrir para pessoas que a gente nunca tinha convivido antes, né, sem saber como é que ia ser o processo,
medo de o que fazer com muitas crianças, né, num apartamento. Mas Deus foi cuidando de tudo e aos poucos o processo foi acontecendo. No fim, a gente se sente muito beneficiado, né? A gente acabou conhecendo, tendo vários novos amigos, pessoas se converteram na nossa casa, né? A Célula Kids foi uma bênção. E aí, depois de uns 2 ou 3 anos, né, com a célula na nossa casa, a gente como anfitriões, os nossos líderes queridos se mudaram para outra cidade, se mudaram para Canoas, e foi o momento então da gente ter um novo desafio, né, de nos tornarmos então líderes da célula. E aí nesse momento então um outro irmão foi desafiado, resolveu abrir a casa, e hoje a gente se reúne na casa dele e estamos aí nesse desafio de liderar uma célula, né. Então eu queria encorajar vocês, né, apesar dos medos, apesar das dificuldades, né, das dúvidas, quando Deus chamar, obedecer, né, e dizer: eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Olha que legal, o reino de Deus avança primeira e continuamente em nós, e aí isso vai acontecendo também através dos encontros dos discípulos de Jesus. E a família de Deus, o corpo de Cristo, se reúne nas casas e no prédio, né? E a gente vai se movimentando nas casas e no prédio. A gente está nesse período agora de uma nova expansão na estrutura do prédio. E como está sendo bonito, eu quero que você possa ouvir 3 testemunhos em sequência de discípulos de Jesus, que através das suas atuações profissionais disseram: eis-me aqui, ofertando serviço, ofertando ações deles. Mas perceba de novo, aquilo que a gente diz, eis-me aqui, o Espírito primeiro mexe em nós, e aí a gente pode cooperar com o que Deus está fazendo no mundo. Acompanhe esses testemunhos. Aqui. Olá, queridos, eu sou Rafael e é com alegria que compartilho como tenho me dedicado a servir a Deus e as pessoas ao meu redor. Tenho buscado dizer: eis-me aqui, em resposta ao chamado de Deus, aproveitando o que está nas minhas mãos para multiplicar e abençoar a vida daqueles ao meu redor. Em 2015, após um convite muito especial, comecei a frequentar as celebrações, mas ainda sem dizer o eis-me aqui, até que através do encontro dos homens em Gravataí, tomei a decisão de dizer: eis-me aqui. Então comecei a ter mais intimidade com Deus e também com a igreja, disponibilizando do meu trabalho de chaveiro, cuidando das chaves do prédio. Só tenho a agradecer a Deus por ter feito essa mudança que trouxe não somente a mim, mas também a minha família para perto dele e da igreja. Olá! Meu nome é Karina, sou arquiteta e tenho dito eis-me aqui neste processo de multiplicação, colocando à disposição do reino os dons que o próprio Deus me deu. Através disso, Deus tem transformado e ampliado o meu olhar sobre a vida e sobre o meu ofício. Além de projetar espaços pensando nas melhores soluções construtivas, minha atenção tem se focado em espaços que irão fazer parte da salvação de pessoas para a glória de Deus. Tenho também sido moldada nesse processo. Me vejo uma pessoa que anda mais por fé, que confia mais no agir do tempo de Deus. Uma pessoa que entende agora, na prática, o buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E vejo todas as coisas sendo acrescentadas. Quando eu cheguei na IBMS em 2018, não sabia, mas procurava minha identidade. Sempre fui filho, irmão, marido ou pai de alguém. Eu buscava reconhecimento e quis fazer algo diferente do que eu fazia em outras igrejas. Deus é tão bom que tudo o que eu quis fazer não deu certo, pois meu coração buscava errado. Finalmente, quando deixei minhas vontades e desejos de lado, Deus me abriu uma porta para usar meus talentos para o reino. Trabalho com gesso acartonado e tenho ofertado minha mão de obra em prol dos projetos de multiplicação da IBMS. A sensação de ouvir, entender e dizer: eis-me aqui, Senhor, é gratificante. Sou Enéas Melo da Conceição, discípulo de Jesus, marido da Daniela, pai da Carol e da Maitê, irmão do Misa, filho do Milton e da Leda, vivendo um dia de cada vez. Senhor, eis-me aqui.
Glória a Deus, né? Glória a Deus que o reino avança primeiro em nós. Que daí não são ações externas. Elas partem de um coração rendido que está em transformação, que está aprendendo. Recebi do Márcio. Eu sou o Márcio, casado com a Miriam, somos pais do Pedro. Tenho dito, eis-me aqui, servindo como facilitador do curso Estudo Financeiro Bíblico Crown. Com esta resolução em execução, Deus tem instruído pessoas à prática da mordomia com relação aos recursos financeiros e também tem me ensinado a descansar no Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Algo acontece quando nós dizemos, eis-me aqui. Quando nós oramos, Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Mas quando a gente compreende que o primeiro avanço do reino é em mim, Deus tratando a minha vida. Foi tão bonito ver que essa ampliação dos espaços, e aqui foram alguns, tem outras pessoas que têm ofertado, engenheiros, outras ações acontecendo, mas na sexta-feira, gente, foi muito bonito isso ser visto. Na sexta-feira, está acontecendo toda uma dinâmica aqui atrás, para essa ampliação do espaço multiuso atrás, e só de tirar coisas que estavam precisando ser guardadas num espaço, aquele espaço liberado já foi o espaço que foi usado para a equipe do nosso Ministério Instituto Montserrat preparar as refeições que foram para a Ilha das Flores. Você percebe isso? Que quando Deus mexe em coisas em nós, e aí eu estou usando a estrutura para falar isso, esse espaço vai ser usado para um novo propósito. Foi tão bonito que nós estamos ampliando, Deus está nos dando aí mais salas aqui no prédio, viu? Está acontecendo algo muito lindo. E aí, na sexta-feira, tinha ficado, a turma do pré-nupcial, tinha ficado pequeno lugar para a turma do pré-nupcial. Uma sala nova foi desocupada, ela ainda precisa ser reformada, restaurada aqui em cima, mas já fomos com a turma do pré-nupcial para esse espaço. A estrutura servindo a missão. O reino sendo mexido em nós para que novos propósitos possam acontecer ao nosso redor. Quero te convidar a fazer essa oração. Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim nessa situação? Deus, como eu posso cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo ao meu redor? Nós vamos fazer uma oração cantada, você talvez vai ouvi-la pela primeira vez, eu escuto ela bastante, lá em casa a gente gosta muito dela. Quero dizer o que ela diz, você vai ouvi-la daqui a pouco, mas eu quero trazer a letra. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Eu não temerei, eu não vou fugir. Eu vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir. Você pode fazer com que o teu corpo ore junto nesse momento? Você pode abrir as tuas mãos, se é a tua oração? Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar o meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me amará assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão. E me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu.